Olá, hoje nós vamos falar das interferências das plantas daninhas sobre as plantas cultivadas. Um tema referente à parte da disciplina de Defesa Sanitária Vegetal, do segundo ano do curso técnico em Agricultura Integrada no ensino médio do IFTI no campus Teutônio. Bom, os prejuízos causados pelas plantas daninhas, como a gente já falou muito nas nossas aulas, o principal é a competição com a cultura de importância econômica, competição por água, luz, nutrientes e espaço. Considerando aí o Lorenzi, um trabalho de Lorenzi 91, ele relata uma redução de 30 a 40% da produção agrícola mundial por questão da competição ocasionada pelas plantas daninhas, causando danos às plantas cultivadas considerados aí muito maiores do que as pragas e as doenças, de acordo aí com o Muzik nos anos 70. Para a gente fundamentar um pouco isso, eu trouxe aqui alguns trabalhos científicos, né, e vou falar para vocês que foram estudos aí com relação à competição de plantas daninhas em alguns cultivos. Esse primeiro trabalho é de Albert Albuquerque e colaboradores, 2008. Ele fez um trabalho avaliando as médias de produtividade de raízes de mandioca, avaliando aí com referência ao período de competição com plantas daninhas. Tá? Avaliou índice de colheita, teor de amido, média de produtividade de raiz, peso da parte aérea, matéria seca de raízes. Nós temos aqui, na coluna, testemunha 1. A testemunha 1 é a cultura mantida sempre limpa, o cultivo da mandioca em todo o ciclo, desde o plantio à colheita, sempre limpo. O CPD após 25 dias DAP significa livre de plantas daninhas 25 dias após o plantio. Então, nos primeiros 25 dias, manteve o cultivo da mandioca livre de plantas daninhas. É assim, posteriormente, o tratamento o cultivo livre de plantas daninhas após 50 dias, o cultivo livre de plantas daninhas após 75, após 100 dias, ou seja, isso aqui só depois de 100 dias que limpou, após 75 que limpou o cultivo, após 50, e aqui após 125. E a testemunha 2 nunca foi limpa, tá? Manteve sujo durante todo o ciclo, desde o plantio até a colheita. Então, vamos avaliar. Pessoal, letras iguais ao lado das médias, que são as médias, né? Significa que não diferiu entre si. Por exemplo, testemunha 1, que sempre limpo, né? A cultura da mandioca. Com o CPD após 25 dias, ou seja, cultivo limpo depois de 25 dias, eles não diferiram. Ou seja, manteve a produtividade. Já que 50 dias, só depois de 50 dias, depois de 75, depois de 100, 50 e 75 aqui, que foi limpar, ele não diferiu entre si, mas diferiu da testemunha sempre limpa e da área limpa depois de 25 dias de plantio. Já aqui, pessoal, onde manteve a área suja até os 100 dias, até 125 dias, uma produtividade baixíssima. E na área que nunca limpou, não produziu nada de raiz. Isso aqui é quilos por hectare de raiz de mandioca, para vocês verem como é sério a questão da competitividade das plantas daninhas com a cultura. Nesse outro trabalho, avalia o rendimento de grãos de milho por quilos por hectare, submetido aos diferentes sistemas de manejo e controle de plantas daninhas após a emergência. Nós temos aqui, o AP significa que foi feito um aplique plante, dessecou e plantou milho. Aqui os 7 dias antes da semeadura foi feito uma dessecação antes de plantar. E o terceiro aqui, o manejo antecipado, quando a dessecação for realizada aos 25 dias e a 1 dia antes da semeadura. Fez uma dessecação de 25 dias antes da semeadura e um dia antes. E aqui, nessa coluna, tá? Aqui as linhas e aqui as colunas. Na coluna, é que os tratamentos de pós-emergência, depois que o milho germinou, aqui não foi feito nenhum controle de plantas daninhas, aqui a capina manual e aqui controle com herbicidas. Então, nós vamos avaliar o seguinte: as médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, elas não diferem entre si. As médias seguidas das letras minúsculas na linha, elas não diferem entre si. Então, vamos avaliar desse jeito.
é uma interação entre o manejo antes do plantio e o manejo depois do plantio, ok? Quando foi realizado o aplique e plante e nenhum manejo pós-emergência. Teve aí a produtividade de 6.000 quilos e 440 quilos por hectare de grãos de milho. Já quando foi feito esse aplique e plante, mas fez capina manual ou um controle químico, você teve uma produtividade maior, de 7.873 para capina manual e 7.973 para o controle químico. Lembrando que as minúsculas aqui, ó, ou seja, com a capina manual ou químico, com esse tipo de aplique e plante antes do plantio e fazendo um controle químico manual depois, não teve diferença, mas já quando não fiz nenhum tipo de manejo da planta daninha após o plantio, teve uma baixa produtividade, tá? A testemunha aqui, nessa testemunha, não foi feito nenhum tipo de manejo, tá bom? Nem para plantar, não fez nenhum tipo de dessecação, e aqui nenhum depois que plantou. Olha a produtividade. 2.000 quilos por hectare. Baixíssimo, tá? Então, só para vocês verem a interferência. Agora, com relação ao controle químico e o controle manual, não teve diferença significativa entre eles, ok? Quando a gente observa aqui as letras minúsculas da mesma linha, não se diferiram, ó, o azinho, azim, azinho, azim, azinho, azim. Ou significa que, indiferentemente, não teve diferença significativa entre dessas duas formas de controle. O importante é controlar as plantas daninhas, mas claro que a gente falando aí em áreas grandes, né, se usa o controle químico. Esse gráfico aqui de um trabalho de Carvalho e Vellini, de 2001, avalia a produtividade de soja de quilos por hectare, e aqui os dias após a emergência, né, até o final do seu ciclo, em função dos períodos no limpo e no sujo. No mato aqui, quando está competindo com plantas daninhas. Aqui no início do plantio, está no limpo, né? Não estava tendo competição. Quando não fez o manejo adequado das plantas daninhas, começou uma grande competição e a produtividade caiu muito aí. O que era esperado, né? Se mantivesse esse cultivo limpo, seria uma produtividade bem maior. Caiu aí para para metade do que se esperava. Nesse trabalho aqui de Carvalho e Vellini, do mesmo trabalho que a gente viu anteriormente, feito em Selvíria, Mato Grosso do Sul, avalia aí a produtividade de soja em diferentes sistemas de manejo de plantas daninhas. No mato, né, produtividade baixíssima de soja, 1.000 quilos por hectare, 1.300, né. No limpo, 3.000 quilos, 131 por hectares. No limpo, a partir de 60 dias, ou seja, um período inicial de alta competitividade, cai muito a produtividade, olha aqui, né? É essa fase inicial, onde é muito decisivo, os 60 dias iniciais é muito decisivo se manter sua lavoura limpa. Ó, limpa até os 60, depois não fez nenhum manejo, ela vai produzir igual o testemunho no limpo, né, praticamente igual, até um pouquinho maior, mas aqui não tem avaliação estatística, não sei te falar se estatisticamente é maior. Mas então, a fase inicial do cultivo é essencial manter livre de plantas daninhas. Na soja, você pode verificar que quando manteve limpo até os 60 dias, teve uma alta produtividade. Agora, nesse período inicial da cultura, se mantiver sujo, você vai ter muitas perdas econômicas. Esse aqui é um gráfico da Conab, né, de 2014, considerando a milho e soja, a soja e o milho de segunda safra, né, em uma área de cultivo. E os custos aí, os gastos anuais com defensivos. Aqui, pessoal, não está só contando o herbicida, não. Está contabilizando fungicida, está contabilizando os inseticidas e herbicidas, tá? Vendo aí que, considerando uma propriedade de 1.000 hectares, cultivando 2 safras por ano, soja e o milho de segunda safra, estima, segundo a Conab, aí, uns gastos com defensivos próximos a R$ 800 mil por ano.
tá? Só com os defensivos. As informações são baseadas na publicação da Conab de maio de 2014, sabendo que isso é variável de ano para ano, tá? Esses dados de 2014 mostram as fatias dos... são dados do Instituto de Economia Agrícola, de 2014, mostrando qual é a porcentagem, né, que fica por conta dos agroquímicos, os herbicidas dentro do cultivo. Isso também é dependente do sistema de cultivo, aqui só de uma forma geral. Os herbicidas 52%, inseticidas 26%, fungicidas 13%, outros como nematicidas, né, 8%, e acaricidas 1%. Dentre os fatores que trazem prejuízos à cultura, o mais importante é o manejo das plantas daninhas, considerando plantas daninhas aquela que ocorre em um local não desejado, que nós estudamos, né, interferindo no objetivo das atividades humanas, e quando presente em agroecossistemas, afetando a produtividade ou a qualidade do produto. A ocorrência de plantas daninhas em áreas agrícolas pode levar à redução da produtividade, resultando em prejuízos que podem chegar à perda total, como a gente viu lá na mandioca, né, naquele trabalho onde não fez nenhum manejo, não colheu nada das raízes de mandioca, né? As plantas daninhas podem causar prejuízos até maiores que as pragas e as doenças. E o homem, como a gente já estudou, é um grande responsável pela disseminação de plantas daninhas pelo país e pelo mundo, né? Vamos falar dos prejuízos diretos, que nós falamos muito até hoje, né? Os prejuízos diretos é a competição pela água, pela luz, pelo dióxido de carbono, né? E pelo espaço. A intensidade de interferência que uma planta daninha causa a outra depende das características dessa planta daninha, como a velocidade de crescimento, por exemplo, uma planta C4. Ela cresce muito mais rápido, uma planta daninha tem um metabolismo em C4, ela vai ser muito competitiva se for ali com a planta que você está cultivando na C3, como a soja. O porte, se for uma planta daninha de porte alto, um sombreamento, então a competição vai ser mais agressiva, a arquitetura da planta, do estágio de crescimento, da duração do período de convivência, como a gente falou, você está competindo por 10 dias depois do plantio, por 20, por 50. Isso, o período que se deixa de controlar, mas vai causando prejuízo, principalmente quando a gente está falando na fase inicial. Das condições ambientais, do clima, que está favorecendo o desenvolvimento dessa planta daninha. Os prejuízos indiretos. Reduz a eficiência agrícola, colheita, atrasa, quebra máquinas, aumento do custo de produção, mais lento para colher, mais quebra de máquina, diminui a qualidade do produto, mais umidade em grãos, prejuízo na qualidade da fibra do algodão, exemplos, dificulta as operações de colheita. Então, para a gente avaliar a melhor estratégia de manejo, preciso conhecer os efeitos da interferência. Nós vamos hoje falar com mais detalhes dessas interferências das plantas daninhas sobre as culturas. E hoje também nós vamos falar que, além da competição, muitas plantas daninhas têm efeito alelopático sobre as plantas de importância econômica. Só que a alelopatia, ela pode não, nem sempre ela é negativa. Nós vamos estudar que existe a alelopatia positiva e a negativa. Mas aqui dentro da agricultura, o nosso principal problema é quando a planta daninha ela oferece alelopatia negativa sobre a planta de importância econômica. Além disso, a planta daninha ela é hospedeira de pragas, de patógenos causadores de doenças, e isso é também um problema, um prejuízo indireto. Então, as plantas daninhas podem ser hospedeiras alternativas de pragas e de patógenos causadores de doenças. Exemplo, o mosaico dourado do feijoeiro, causado por um vírus, a cultura do feijão. Ele é transmitido pela mosca branca, que após segmentar de uma espécie do gênero Sida, isso aqui é as guanchumas, que a gente chama popularmente, aqui várias espécies do gênero Sida, né? A mosca branca adquire esse vírus e, ao se alimentar do feijoeiro, transmite esse vírus, tá? Os nematóides, temos 57 espécies de plantas daninhas que hospedam os nematóides de galha, o meloidóide javânico, uma das espécies de nematóide de galha, né? Por isso, a rotação de cultura não é tão satisfatória no controle. Você faz uma rotação de cultura, mas tem planta daninha na área, o nematóide está sobrevivendo nessa planta daninha. Outro exemplo é o capim maçambará, o sorgo ralapense,
que é hospedeiro do vírus do mosaico da cana. Então, além de reduzir a produtividade das lavouras como um prejuízo direto, aumenta os custos de produção. As plantas infestantes assumem, então, um grande papel como hospedeiros alternativos de patógenos, como vírus, bactérias, fungos, nematóides, e também de insetos praga. No caso da planta daninha, são hospedeiras de pragas, patógenos, nematóides, e viabilizam os programas de controle com rotação de cultura, como eu disse. A rotação de cultura tem a função de quebrar ciclo de praga e ciclo de patógenos. Você tem uma doença que é específica lá das plantas da família das solanáceas, no caso do tomate. Só que você faz uma rotação com milho. Só que você tem plantas daninhas da família da solanácea lá na área. Por exemplo, a Maria Pretinha, uma planta daninha da mesma família do tomate. E hospeda muitos patógenos que na ausência do tomate se hospedam nessa planta. Isso aqui é só um exemplo de vários, né? Então, por mais que você está fazendo a rotação com milho para quebrar o ciclo, mas esse patógeno, um fungo, uma bactéria, um vírus, um nematóide, está sobrevivendo nessas plantas daninhas ali na área. E quando você voltar a cultivar o tomate, vai voltar a ter problemas sanitários. Aqui só mostrando, né, uma lavoura de soja, aqui temos plantas daninhas, que abrigam vírus, bactérias, fungos, nematóides e ácaros, insetos, pragas, né? As principais plantas daninhas que atuam como hospedeiras de nematóide, esses nematóides de galha, né? Nos ambientes agrícolas, no Brasil, a branquiária Plantagínia, que é o capim marmelada, as espécies do gênero Digitária, como capim coixão e capim amargoso, a Leonice indica, que é o capim pé de galinha, a Bidens pilosa, o picão preto, e a Geratum conizoides, que é o mentrasto, tá? Então, aqui a branquiária, então são todas hospedeiras de nematóides, Digitária, o capim pé de galinha, picão preto e o mentrasto. As plantas daninhas aqui mostrando uma raiz de uma cultura de importância econômica, toda tomada com nematóide de galha, que na ausência de uma cultura sobrevive, porque o nematóide é um parasita obrigatório, vive em raízes de plantas daninhas na área. Aqui só falando da mosca branca, né, que é um vetor importante de vírus para plantas, e na ausência de plantas de importância econômica, elas se hospedam em plantas daninhas, tá, na área, e assim que faz o cultivo das plantas de importância econômica, como tomate, pimentão, repolho, abóbora, feijão, algodão, soja, e muitas plantas ornamentais, ela vai passar para a planta de importância econômica, levando muitos vírus, tá? Porque essas plantas daninhas hospedam tanto o patógeno como também o inseto vetor, que é a mosca branca, que são um exemplo. Essa aqui é a mosca branca, Bemisia tabaci, que tem vários biótipos, né, disseminados pelo Brasil, biótipo B, C, né? Aqui só dando mais um exemplo, a mosca branca, né, Bemisia tabaci, após ter se alimentado de espécies do gênero Sida, que é as guanchumas, né, que é hospedeiro, as guanchumas são hospedeiras do vírus do mosaico do feijoeiro, podem adquirir o vírus se nessa planta de guanchuma tiver o vírus circulando, e então a mosca branca se alimenta da seiva da guanchuma, e ao alimentar depois, quando faz o cultivo de feijão ali, ela vai se alimentar do feijoeiro, da seiva do feijoeiro, e ela vai transmitir o vírus, que vai ocorrer, então, a mosaico aí, do mosaico dourado no feijoeiro. Só um exemplo, tem vários exemplos desse tipo, tá? Aqui nós temos a mosca branca e o pulgão, que são insetos altamente polífagos que, na ausência de plantas de importância econômica, vivem em plantas daninhas. São importantes, além dos danos diretos de sucção de seiva, importantes transmissores de vírus, né? Continuando falando dos problemas diretos, né? Nas comunidades vegetais, as plantas podem interagir de maneira positiva, negativa ou neutra. É mais comum que as plantas vizinhas interagem de maneira negativa, de modo que interfira na emergência, no crescimento de uma ou ambas são inibidos, né? Uma planta inibe a outra ou ambas prejudicam o desenvolvimento.
A interação entre os organismos vizinhos, no caso aqui falando de plantas, tem a alelospolia, que é mais conhecida como competição, que é o que a gente vem falando, né, muito aí, é a interferência causada pelos organismos, que provoca redução de um ou mais fatores de crescimento da outra planta, como luz, água, nutrientes, espaço, e prejudica o desenvolvimento normal do organismo na comunidade. A alelopatia, que nós vamos falar daqui a pouco com mais detalhes, que é definida como a interferência de uma planta sobre a outra por liberação de substâncias químicas produzidas por essas plantas e que no ambiente afetam outro organismo da comunidade. Temos a alelomediação, que a gente não vai falar com detalhes aqui, tá? A competição, segundo a Locatelli Doll, em 77, define competição como a luta que se estabelece entre a cultura e as plantas daninhas por água, luz, nutriente e dióxido de carbono. Aqui nós temos, ilustrando, um cultivo de cana-de-açúcar com infestação de corda de viola. Então, aqui está a cana competindo com as plantas daninhas, né? Os aspectos relevantes de maior competição das daninhas em relação às plantas de importância econômica são: enquanto a natureza agia nas plantas daninhas imprimindo uma seleção natural para torná-las cada vez mais eficientes, só sobreviviam as mais fortes, né? Nós fizemos melhoramento genético nas plantas de importância econômica para elas serem mais produtivas. E quando se busca uma planta, um milho, uma soja, um algodão mais produtivo, você perde em resistência de praga, doença, né? E também perde na questão de competitividade, de robustez, de rusticidade. Então, ela perde a capacidade competitiva. E elas já não passam a sobreviver sozinhas se não tiver um controle de plantas daninhas feito por nós nos nossos cultivos. Então, a competição nada mais é que a disputa entre plantas pelos mesmos recursos, tá? Para que cada planta possa desenvolver e completar seu ciclo de produtividade, vai ter que, quanto mais água disponível, sem plantas competindo, melhor, mais gás carbônico, mais oxigênio, mais radiação solar, mais nutrientes, mais espaço físico. À medida que a planta cresce, né, esses fatores podem ser insuficientes para atender a sua demanda, por isso que entra a baixa produtividade. Uma cultura de soja que está infestada com planta daninha, está competindo, os nutrientes, a luz, está sendo insuficiente. E ela vai produzir, mas vai produzir pouco. Em alguns casos, dependendo da infestação, nem chega a produzir, ou nem chega a compensar a colher, né? Então, isso pode ser agravado com a quantidade de plantas daninhas ali na área. Então, por isso que necessita de realizar o controle e fazer um controle eficiente, principalmente nas fases iniciais do cultivo, e fazer o controle da planta daninha quando ela está pequena, não deixar ter a competição. Qualquer período que você mantém a sua lavoura em competição com a planta daninha, você está perdendo dinheiro, está perdendo em sacas de soja, em toneladas de milho por hectare, em arrobas de algodão por hectare. A competição entre plantas daninhas e plantas cultivadas, as duas estão competindo entre si, só que as plantas daninhas têm maior habilidade no aproveitamento dos elementos vitais, então ela sai ganhando. Ela é mais rústica, né? Aqui, só para vocês terem ideia, o conteúdo médio das plantas daninhas é de aproximadamente 2 vezes mais nitrogênio, 1,6 vezes mais fósforo, 3,5 vezes mais potássio, 7,6 vezes mais cálcio, 3,3 vezes mais magnésio que as plantas cultivadas. E, porém, esses valores, pessoal, tem variação de uma espécie de planta daninha para outra, tá? E, de acordo com as exigências e a capacidade dessas plantas daninhas de absorver nutrientes. Isso aqui é só dentro de um contexto de exemplificar. Além da maior capacidade de extração de nutrientes que as plantas daninhas apresentam, outras espécies são competidoras também na utilização desses recursos. Por exemplo, a Bidens pilosa e a Euphorbia heterófila, que aqui é o leiteiro, né, apresentam maior eficiência na utilização do nitrogênio, que é absorvido, se comparado com o feijão e com a soja. Aqui é a Bidens pilosa, o picão, e a Euphorbia heterófila, que é o leiteiro. Elas são mais eficientes em usar o nitrogênio absorvido nos seus sistemas vitais do que o feijão e do que a soja. Quanto mais semelhantes forem as plantas, a cultivada e a planta daninha, mais forte a competição, tá? E maiores serão as perdas
da planta de importância econômica, principalmente quando se trata de plantas da mesma família, que estão competindo, porque elas basicamente têm as mesmas exigências nutricionais. E aí a competição é igual dois times bons jogando, a competição é acirrada e acaba que a nossa planta de importância econômica sai perdendo porque ela é menos rústica, né? Nos casos das plantas daninhas, a extração de água e nutrientes e a disponibilidade desses recursos para a cultura, ela vai tirar, né, a disponibilidade de água, de nutrientes, de luz, que causam estresse sem fim. O crescimento da planta de importância econômica é reduzido. A maior extração de água e nutrientes pelas plantas daninhas se dá a melhor adaptação dessas plantas daninhas ao ambiente. O sistema radicular também mais desenvolvido. Mas vamos falar dessa questão de adaptação. Muitas das plantas daninhas são autóctones, ou seja, naturais daquela região onde está habitando. Nem todos, a gente sabe, né? A gente estudou isso. Mas a planta de importância econômica, soja, o milho, são aloctones, têm sido de origem em outras regiões do mundo. Então, elas estão em um clima que, claro, foi melhorada para se adaptar, mas não é as condições ideais como uma planta nativa da região. Então, a competitividade vai ser desleal. Por isso que nós, dentro do controle, temos que entrar favorecendo a cultura de importância econômica e desfavorecendo aí as plantas daninhas. As plantas daninhas se beneficiam no processo de competição por ser muito rústica, resistência a praga e doença, habilidade de produzir muita semente, facilidade na disseminação, rápida passagem da fase vegetativa para reprodutiva, então um ciclo muito curto, entre vários outros fatores inerentes a essas espécies de plantas daninhas que a gente já estudou. As plantas daninhas, elas têm uma grande capacidade de formar o banco de semente. O que é banco de semente, né? Banco de semente é um agregado de sementes não germinadas com potencial de gerar novas plantas, de repor as plantas adultas que morreram por morte natural, por distúrbio ou por morte aí, causada por doença ou pelo próprio controle feito por nós nas nossas atividades agrícolas. A principal função do banco de semente é garantir a perpetuação da espécie. Quando você vê uma área, acabou de fazer o controle ali do capim amargoso, do cariru, mas fez o controle certo, mecânico ou químico, e alguns dias depois você tem novas plantas na área, que tem um banco de semente ali interminável. Você fez o controle antes dessas plantas produzirem semente, aí você pensa, nossa, mas de onde está vindo essas sementes? São anos, tem espécies de plantas daninhas que ficam com sementes ali no solo por até décadas, né? Então, tem a garantia de perpetuar a espécie, não deixar acabar, né? Essa perpetuação se dá por meios de mecanismo ligado à semente, como a dormência. A gente falou de germinação assincrônica, né? Que garante que as sementes não germinem na mesma época, para garantir que tenha a capacidade de manter essas plantas ali nas áreas ao longo dos tempos, mesmo que o produtor ali, o técnico, juntamente faça uma força-tarefa para controlar essas plantas daninhas, sempre vai ter planta daninha. Tem um banco de semente muito grande ali no solo. Por isso que é importante controlar plantas daninhas antes de sementear, para você ir reduzindo ao longo dos anos esse banco de semente. O banco de sementes são classificados quanto ao tempo de permanência no solo, de transitório e permanente. Caracteriza como transitório os bancos de semente cuja germinação ocorre no período máximo de 1 ano após a dispersão das sementes no solo, e dos persistentes, cuja germinação excede de 1 ano após a dispersão. Tem aí, como eu disse, sementes que ficam por 10 anos viáveis no solo dormentes, tá? A função dos bancos transitórios é promover a manutenção da população de plantas daninhas após pouca produção de semente em determinado ano, e o papel do banco de sementes persistentes está na regeneração da população após sua extinção na área em que se estivesse estabelecida há muitos anos. Às vezes passa anos sem ter uma planta daninha lá na área e de repente germina. Está ali há anos, né, nesse banco de semente persistente. Características que conferem a agressividade das plantas daninhas, desuniformidade no processo germinativo, como eu já disse, sementes de 107 espécies daninhas, aqui foi um trabalho feito por
feito para avaliar a viabilidade de plantas daninhas ao longo de anos que manteve elas enterradas no solo. Sementes de 107 espécies daninhas foram enterradas em cápsulas porosas para permitir a entrada de oxigênio de 20 a 100 centímetros de profundidade. Um ano depois, isso foi feito vários tratamentos e foi aberto, né, essas covas, desenterradas para avaliar a viabilidade, colocadas para germinar depois. Um ano depois, observou que 71 sementes de diferentes espécies, né, estavam viáveis. Após 10 anos, 68 espécies germinaram, estudo de planta daninha. Após 20 anos, 57 espécies germinaram. Após 30 anos, 44 espécies de plantas daninhas germinaram. E após 38 anos, 36 espécies de plantas daninhas germinaram. Para vocês verem como é a questão do banco de semente e da dormência, né? Aqui tem um outro trabalho de Burside e colaboradores, feito em 96, com capim-arroz, com raspa-saias, capim-colchão, capim-bravo, trombeta, caruru, língua de vaca e dente de leão, e avaliou a porcentagem de germinação depois, até 17 anos após ser retiradas, estavam enterradas, né, de zero no primeiro ano, foram colhidas até 17 anos, enterradas uma profundidade de 20 centímetros, avaliando a viabilidade de germinação. A gente observa aqui que essa chamada de trombeta, essa planta daninha, após 17 anos, ela apresentou 90% de germinação das suas sementes, para vocês verem, né? A língua de vaca, após 17 anos, 61% de capacidade germinativa das sementes, para ver como isso é longo, esse período de dormência e de viabilidade das sementes. Vamos falar um pouquinho aqui da terminologia para período de convivência entre plantas daninhas na cultura. O termo PAI significa período anterior à interferência, é o espaço de tempo após a semeadura ou plantio, em que a cultura pode conviver com a comunidade de plantas daninhas. O PCPI, que é período crítico de prevenção da interferência, é o período em que a cultura deve se manter livre de plantas daninhas. Esse período geralmente é na fase inicial aí dos cultivos, né? Até o momento que elas não mais interferem na produtividade da cultura, por exemplo, na soja estão uns 60 dias. O PTPI, que é o período total de prevenção da interferência, esse deve ser o período de controle das plantas daninhas, ok? Isso aí, segundo Pitelli e Durigan, em trabalho de 84, definiu esses períodos aí de convivência. Terminologia para período de convivência entre planta daninha e cultura. Vamos falar um pouquinho agora sobre a alelopatia. A alelopatia é uma palavra que deriva do grego aleton, que é mútuo, e patos, que é prejuízo, né? Então, prejuízo mútuo vem do grego. A alelopatia é um processo denominado, né, quando um organismo, isso não ocorre só entre plantas, mas aqui a gente vai trabalhar sobre a alelopatia considerando plantas, né? Quando o organismo libera substâncias químicas pela lixiviação, volatilização, oxidação das raízes e decomposição de resíduos de algum tipo de planta. E esses exudados, substâncias liberadas, né? Por exemplo, tem plantas que as substâncias que interferem no desenvolvimento de outra é devido à decomposição das folhas, que quando decompõe a folha que cai no solo, vai liberar substâncias compostos secundários que vão interferir no desenvolvimento de outra planta. A alelopatia ela pode ser benéfica ou maléfica. Tem alelopatia positiva, ou seja, planta que estimula o desenvolvimento da outra, certo? Mas o que mais nos preocupa aqui na agricultura é a alelopatia negativa, quando a planta daninha interfere negativamente no desenvolvimento de uma planta de importância econômica. Nesses casos de espécies de plantas daninhas liberarem compostos químicos no ambiente que é capaz de causar ou impede a germinação, ou impede o desenvolvimento normal da planta, que ela está sendo afetada por outra, né, que está liberando essas substâncias ali no solo. Essas substâncias fitotóxicas afetam
a germinação das sementes e o crescimento das plantas daninhas. É importante diferenciar a alelopatia de competição. Isso na prática nem sempre é fácil, tá? Porque na maioria dos casos, uma planta daninha, ela está competindo, tendo a competição normal por espaço, luz, nutrientes, só que ela está liberando substâncias que geram alelopatia. Então, na prática, às vezes é difícil você identificar o que está sendo os prejuízos que estão sendo causados pela competição por si só ou por alelopatia, porque elas estão interagindo ali, tá? Mas são diferentes dentro aí do contexto, são totalmente diferentes, tá? No entanto, a alelopatia de forma indireta acaba contribuindo para esse processo, ou seja, se uma planta libera uma substância no solo que reduz o desenvolvimento da planta de importância econômica, ela vai crescer mais, vai sair na frente da competição. Então, a alopatia acaba contribuindo sim para a competição, certo? Pois uma planta pode reduzir o crescimento de outra planta vizinha pela liberação de compostos no solo ou no ar. E, consequentemente, essa planta que está tendo a interferência negativa pelos compostos liberados, ela terá menor desenvolvimento, certo? E como ela vai ter menor desenvolvimento, a planta daninha que está liberando substâncias alelopáticas vão crescer mais, ter mais acesso à água, mais acesso à luz, a nutrientes, podendo obter vantagem no processo competitivo. Ou seja, a alelopatia e competição é diferente. Só que a alelopatia interfere na competição, ok? Esses dois mecanismos são muitas vezes confundidos no campo, porque cabe ressaltar que o efeito da alopatia depende dos compostos químicos que são adicionados no meio, enquanto a competição consiste na remoção, na redução dos recursos disponíveis para a planta, água, luz, nutrientes, espaço, né? CO2, que são disputados pela planta daninha e a planta de importância econômica. A diferença entre alopatia e competição está no fato que a competição remove do ambiente fatores de crescimento necessário para ambas as plantas, como luz, água e nutrientes, enquanto a alopatia ocorre pela adição de um fator ao meio, agentes aleloquímicos, produtos secundários, substâncias secundárias produzidas por uma planta que interferem no desenvolvimento da outra. Então, como eu disse, é muito difícil distinguir o que é efeito da alopatia com o efeito da competição. Os compostos liberados pelas plantas daninhas no ambiente, que causam efeitos negativos sobre a planta cultivada, são conhecidos como substâncias alelopáticas, agentes aleloquímicos, produtos secundários, substâncias aleloquímicas. Esses aleloquímicos podem ser produzidos em qualquer parte da planta, como nas raízes, parte aérea, semente em processo germinativo e até mesmo durante o processo de decomposição das folhas e dos galhos dessa planta. A produção dessa substância é influenciada por fatores como temperatura, umidade, índice de precipitação, radiação e variação sazonal. Os sintomas de alelopatia de uma planta que produz essa substância afetando o outro: inibição de germinação, falta de vigor vegetativo, clorose das folhas, atrofiamento ou deformação das raízes, morte de plântulas. A intensidade dos danos causados por essas substâncias depende da concentração dessas substâncias químicas, desses compostos secundários produzidos pela planta que tem efeito alelopático. Os aleloquímicos atuam nos processos de assimilação de nutrientes, crescimento, fotossíntese, respiração, síntese das proteínas pela planta, atividade enzimática e na permeabilidade da membrana celular das plantas. Interferem em tudo isso. Então, interferindo em tudo isso, vai podendo inibir germinação, reduzir vigor vegetativo da planta que está sendo afetada, clorose na folha, atrofiamento, deformação de raiz até morte de plantas. Vamos falar de alguns exemplos aqui de alelopatia desfavorável. E, gente, a alelopatia não existe só planta desfavorável só entre planta daninha e planta de importância econômica, não. Existe alelopatia entre planta de importância econômica com outra planta de importância econômica. Assim como existe alelopatia de planta daninha com planta daninha, tá? E assim como existe a alelopatia positiva de uma planta daninha, aumentando, liberando substâncias que interferem positivamente no desenvolvimento de uma planta de importância econômica, tá? Um exemplo aqui de alelopatia desfavorável. A couve,
As substâncias liberadas pela couve inibem o desenvolvimento do tomate. O funcho com o feijão branco e o tomate. O funcho inibe o desenvolvimento do feijão branco e do tomate. O capim-santo inibe o crescimento da alface e do picão preto. Aí nós temos, então, o capim-santo inibe um exemplo dele inibindo o desenvolvimento de uma planta de importância econômica e uma planta daninha. O eucalipto é um dos principais inibidores de crescimento de hortaliças, como a mostarda, a couve, a rúcula, a alface, o tomate, o rabanete, entre muitas outras. Então, as substâncias liberadas pelo eucalipto, ele inibe aí o desenvolvimento de muitas olerícolas, como vocês estão vendo. A aroeira inibe germinação e crescimento de plantas de alface. E a aroeira também tem efeito alopático branquiário. Vocês podem ver na fazenda, onde tem aroeira, embaixo dela não tem branquiário, ou pouquíssimas, porque na decomposição da folha dela, libera substâncias que interferem no desenvolvimento da branquiária. Ok? Bom, a nossa aula de hoje é isso. Gostaria de agradecer a atenção. Não deixem de ler os materiais adicionais sobre a alopatia, que está lá no Classroom, para aumentar os conhecimentos com relação ao tema.